Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. O impacto da pandemia nas competições esportivas está a colocar novos desafios aos protagonistas, com especial ênfase na psicologia do desporto. Afinal, como se trabalha a motivação neste cenário de incerteza? Este vai ser o tema da segunda parte do programa. Nesta edição vamos também viajar até à Premier League e analisar a liderança do Tottenham, treinado por José Mourinho. 60 anos depois do último título de campeão, poderá o técnico português fazer história nos Spurs? São estes os temas que vamos ter em debate nesta edição, um programa que conta com Diogo Luís, João Marcelino e Leonardo Ralha como comentadores. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico. Vou começar então por ti, Leonardo, e por te perguntar se José Mourinho pode efetivamente fazer história. Eu recordo aqui que em 2004, quando o José Mourinho chega à Inglaterra, consegue ganhar o campeonato com o Chelsea, que não o conseguia há 50 anos. Neste momento tem um desafio, se calhar ainda maior pela frente, que é o Tottenham, que não ganha há 60. Achas que vai conseguir? Eu acho que é possível e acho que provavelmente nesse caso José Mourinho terá direito a uma estátua de dimensões norte-coreanas à frente do estádio do clube londrino. Não fazes por menos, não é, Leonardo? Eu diria que não. 60 anos, estamos a falar de mais do que a idade do próprio José Mourinho, estamos a falar de gerações e gerações de adeptos que certamente sofreram muito com o clube, que gozaram de algumas vitórias em taças, mesmo a nível europeu, mas que não tiveram o gosto de ser campeões ingleses. Será um feito impressionante. E há que dizer que Mourinho não só poderá, nesse caso, e terá já um teste bem difícil agora com o Liverpool, se Mourinho continuar a manter a equipa que tem neste rumo e a tirar partido do belíssimo plantel, um belíssimo plantel em que o melhor marcador da Liga Portuguesa do ano passado, o Carlos Vinícius, está lá porque dá jeito para substituir alguns avançados como Sun, como o Kane, um plantel cheio de qualidade em todas as áreas, com uma mescla de experiência, de juventude. Se ele conseguir isto, não sei se não será aquele tipo de feito que o encaminhará para tentar a sua sorte nas seleções, nomeadamente na portuguesa. E de resto, João Marcelino, o Leonardo estava aqui a falar em valores de plantéis. O Tottenham tem o 10º plantel mais valioso do mundo, 738 milhões de euros. Fez um valor de vendas muito modesto, pouco mais de 13 milhões de euros, e comprou jogadores no valor de 110 milhões de euros. Enfim, são os números interessantes para o contexto da Premier League. O que eu te pergunto é o que é que José Mourinho poderá fazer com este plantel até ao final da temporada? Pode lutar pelo título. Nós estamos a gravar no dia em que à noite, digamos assim, o Tottenham jogou com o Liverpool. Portanto, não incorporamos nesta nossa análise Sim. O que é que vai acontecer nesse jogo. Mas o que eu diria é que, independentemente do resultado desse jogo, a Liga Inglesa este ano está muito aberta. Há várias equipas a lutar pelo título, portanto o Manchester City... Southampton muito bem, o Leicester também. Sim, mas eu estou convencido que o título no final vai ser disputado pelos do costume, não é? Claro. O Pep Guardiola e o seu Manchester City estão neste momento a 5 pontos da liderança do Liverpool e do Tottenham, portanto, antes da realização desse jogo, obviamente, e portanto está tudo muito embranhado. O Liverpool este ano não está tão forte como ano passado, porque a lesão do Van Dijk, sobretudo essa, mexeu muito na equipa. E agora o Jota, não é, João? Agora o Jota também que vai... E agora o Jota que vai ficar também fora há algum tempo. Sim, mas o Jota, enfim, não é apareceu agora, o Van Dijk é um pilar fundamental no Liverpool. O Salah, o Firmino e o Mané estão lá de pedra e cal na frente. Claro.
Eu acho que o Tottenham está digamos, a beneficiar de uma estrutura que se mantém há vários anos. Tem um dos melhores pontas de lança do mundo, não é? O Harry Kane. Para mim, só fica atrás neste momento do Lewandowski, que está ali a par do Benzema, é um grande jogador, como o Son. Tem um meio campo muito forte com o Sissoko, o Højbjerg, que vai contratado este ano ao Southampton. Nesses valores que tu disseste, das transferências, por exemplo, não está o empréstimo, por exemplo, do Gareth Bale. Portanto, a equipa é muito boa, ou seja, não estamos a falar aqui de um milagre, um outsider, do treinador que agarrou numa equipa que sem valores e que está a lutar por título. Não, o Tottenham é uma das grandes equipas inglesas, é o segundo clube do Londres a seguir ao Arsenal, que este ano, por exemplo, lá está em 13º ou 14º, está muito cá por baixo, está já afastado do título. Portanto, eu vejo aqui um campeonato muito aberto, mas em que, efetivamente, o José Mourinho está, digamos, a atualizar o seu perfil. A verdade é que para muita gente, em vários sítios do mundo, vários analistas achavam que o tempo do José Mourinho já tinha passado e, objetivamente, não passou. Ou seja, mantém-se um treinador que, com as condições que os outros têm, é capaz de lutar pelos objetivos cimeiros. E, portanto, estamos a ver um campeonato bem disputado por várias equipas com bons plantéis, em todas elas têm bons treinadores, o Pep Guardiola, o Liverpool, não é preciso falar, todos eles estão bem apressados do ponto de vista humano e, portanto, eu também não entraria em excessivas euforias, sendo que eu até acho que nesta altura o Tottenham podia ter mais pontos, porque houve ali 2 jogos em casa em que empatou nos últimos minutos com alguns protestos, e na minha opinião com alguma razão do José Mourinho, e portanto é uma equipa que está a fazer uma boa época. O José Mourinho está a reciclar de novo a sua imagem e voltar à primeira linha dos treinadores mundiais, e eu, como português, que gosto de futebol, obviamente fico contente com isso. Diogo, um dos aspectos mais interessantes desta época que o Tottenham está a fazer é que é olhar para o treinador e para José Mourinho. Por estes dias saiu um dado muito interessante que diz que José Mourinho, sempre que é líder à 12ª jornada, acaba sempre esse campeonato ou essa época em primeiro lugar. É sinal de que os adeptos do Tottenham podem ficar entusiasmados para o que aí vem. Com dados estatísticos, não é? Espero que aconteça. Naturalmente, se calhar o José Mourinho até pode aproveitar esse facto para passar para os seus jogadores essa informação e para torná-los mais confiantes, porque a verdade é que tudo o que possa acrescentar será positivo para a motivação e para a crença que os jogadores têm. O que me parece é que este Tottenham é uma equipa à imagem do José Mourinho. Muito pragmática, não é, Diogo? Pragmática, mas que também joga bom futebol. Ou seja, não tem que sempre controlar o jogo com bola, mas quando sai com uma qualidade inacreditável. Tem jogadores acima da média, naturalmente. Em termos defensivos também está mais forte. Apesar de, como disse o João, ali em 2 ou 3 jogos dos últimos minutos ter sofrido golos e causaram empates, porque podia ter pelo menos mais 6 pontos. Eu recordo no jogo que estava a ser 3-0 ao intervalo. Aos 15 minutos estava a ser 3-0 e estava a dar como se diz na gíria, um chocolate no adversário. E a verdade é que depois falhou golos e na segunda parte acabou por se deixar empatar com um grande gol do adversário no último minuto mesmo do jogo. Um dos golos da época. Exatamente, e portanto parece-me que é uma equipa que sabe o que tem de fazer dentro de campo, que joga bonito. É uma pena não ter tido adeptos no estádio, porque tem tido agora nos últimos jogos, mas merecia o estádio cheio, em função da forma como a equipa está a jogar, como está a acreditar. E eu, olhando para a forma como o Mourinho coloca as suas equipas a jogar, acredito que este vai ser o ano do Mourinho, novamente. Torço para isso, tenho uma especial admiração pelo Mourinho, como vocês sabem. E espero que consiga fazer. Tem um grande plantel, sem dúvida, conseguiu encontrar a solução do meio campo e não é fácil, porque teve que deixar o Dele Alli de fora. Portanto, a solução do meio campo passa por 2 tocadores de bombo, claramente, o Sissoko e o Højbjerg, e depois o Ndombele na frente. E na frente de ataque, o Bale ainda não é utilizado a titular, o que é incrível, ou seja, a qualidade é tanta que o Bale neste momento ainda é um dos suplentes. Acredito que com o passar do tempo, adquirindo mais ritmo, que será também um dos titulares indiscutíveis. Mas a verdade é que é uma equipa que está a desempenhar bem a sua função, está a jogar bom futebol, vai ficar mais estável com o passar do tempo se continuar nos lugares cimeiros, e depois chegamos ao final do campeonato, na luta entre 3, 4 equipas. Claramente a equipa do Mourinho é sempre uma das candidatas a vencer o título pela postura, pela personalidade que ele também transmite às suas equipas e pela tranquilidade, sobretudo, porque os jogadores olham para o Mourinho e veem um treinador vencedor, e isso muitas vezes faz a diferença dentro de campo. Tudo pode acontecer nesta Premier League. Diogo, começo já contigo para o segundo tema desta primeira parte, e estamos já
perto do final desta primeira parte do programa, para falar enfim, mais uma vez dos dados do Transfer Market, sempre a dar-nos aqui alguma informação que podemos debater neste programa. E desta vez o Transfer Market fez aqui um ranking dos 100 clubes mais valiosos do mundo, onde integram 4 clubes portugueses. Tinha dito há pouco que o Tottenham faz parte desse grupo de 100, está no 10º lugar, com o 10º plantel mais valioso do mundo, 738 milhões de euros. E entre os clubes portugueses temos Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting e Sporting de Braga, com valores de plantel que compreendem 307 milhões de euros e, no caso do Benfica, e os 95 milhões de euros no caso do Sporting de Braga. Para uma liga que não tem os direitos de transmissão centralizados, que é aquilo que se perspectiva que poderá acontecer no futuro, é interessante que estejam 4 clubes portugueses nesta posição, Diogo. Sem dúvida, interessante e importante, porque repara, se nós olharmos para os 20 clubes da Primeira Liga, todos, à cabeça, recebem mais do que aquilo que é o orçamento do Benfica. E, portanto, desse ponto de vista, nós percebemos a qualidade com que se trabalha em Portugal. A qualidade do trabalho, a qualidade dos executantes, a qualidade dos treinadores, a qualidade também da organização, porque tem que haver organização para nós conseguirmos valorizar os nossos ativos, a forma também como as competições europeias são importantes na valorização dos jogadores e depois as seleções nacionais. E, portanto, eu olhando aqui para as Big Five, a Liga Inglesa, 20 clubes pelo menos têm o mesmo orçamento que o Benfica, já nem falo do Braga. Depois, se eu tirar a Bundesliga, a Liga Francesa, a Liga Espanhola, a Série A, se tirar 8 equipas, só estou a tirar 8 equipas, que de certeza que têm um orçamento superior ao Benfica, eu já faço 52 equipas. E nós, no meio destas 52, temos o Benfica em 31º, o Porto em 37º e o Sporting em 63º. Portanto, é fantástico, claramente. É um ponto que demonstra que a nossa Liga poderia ter mais qualidade ainda, se fosse trabalhada em comum, se fosse trabalhada de uma forma conjunta, se tivesse um plano, um caminho único, com certeza que nós conseguiríamos valorizar ainda mais o nosso futebol cá dentro, conseguimos atrair melhores investidores e com melhores investidores conseguimos encontrar melhores soluções e valorizar ainda mais as nossas equipas. Não só estas 4, se calhar ainda conseguimos juntar mais uma ou duas a este grupo da frente, fazer com que o nosso futebol ainda seja mais valorizado, já o é em termos de jogadores e treinadores, mas que fosse mais valorizado também em termos de equipas. João, o que é que nos diz este ranking? Isto que em Portugal há um milagre. Repara, os portugueses todos juntos não enchem a cidade de Londres, não é? É disso que nós estamos a falar. 10 milhões, com mais 2 milhões da lusofonia, espalhados pelo mundo, são para aí, nós seremos 12 milhões, quer dizer, não enchemos Istambul, não enchemos Moscovo, estamos mais ou menos com Paris, e portanto estes números do futebol português são verdadeiramente milagrosos. Eu dou até o exemplo, para mim o mais surpreendente é o caso do Sporting, por exemplo, porque depois de Alcochete, da invasão de Alcochete, o plantel passou para uma avaliação de 80 milhões. Entretanto, já vendeu o Bruno Fernandes, já fez uma série de negócios, perdeu uma série de jogadores, e o plantel hoje, sem essa gente toda, vale 150 milhões. Sim. Pronto, mais ou menos por aí. Estando ainda alguns jogadores avaliados por baixo, porque eu olho para o Nuno Mendes e para o Pedro Gonçalves, e se olhar para o Benfica, não faço, digamos, uma leitura já tão brutal, mas também acho que há ali jogadores que estão avaliados por baixo e, portanto, o que acontece em Portugal, ao nível da gestão, é um verdadeiro milagre e é, obviamente, também a prova, como dizia o Diogo, de que está aqui instalado em Portugal, no futebol português, muita competência, apesar de tudo, apesar das muitas críticas que nós às vezes fazemos, está aqui, temos não só grandes jogadores, mas também temos grandes treinadores, temos bons empresários, toda a gente sabe isso, alguns mais que fazem os maiores negócios do mundo, e também já temos grande scouting, e temos também, isso às vezes não custa reconhecer, mas também temos alguns dirigentes já com uma outra mentalidade e com outra capacidade de gestão, e portanto acho que nós podemos olhar para este ranking com uma grande satisfação, porque não é normal que um país de 10 milhões nesta plataforma continental, mais Madeira e Açores, possa ter estes resultados e possa ter, por exemplo, uma equipa nos 16 avos da Liga dos Campeões, que é a única equipa fora dos cinco países grandes. Portanto, é um verdadeiro milagre. Leonardo, muito rapidamente, estamos a falar de um milagre português? Claramente, eu concordo com o João, concordo com o Diogo. Se formos olhar friamente para aqueles números, Portugal, um país que poderá colocar 3 equipas na Liga dos Campeões nas próximas temporadas,
olhando só para estes números, o Benfica e o Porto estariam ali entre a despromoção numa segunda Liga Europeia e a tentativa de, numa terceira Liga Europeia, numa terceira divisão, estarem a tentar subir para a segunda. O Sporting de Braga nem sombras disso. Portanto, tudo o que se consegue fazer nos clubes portugueses, nos principais clubes, deve ser muito elogiado e deve ser também muito realçado. Uma espécie de efeito de folga. Os clubes portugueses conseguem valorizar muito os seus jovens jogadores, conseguem valorizar alguns ativos que vão buscar a mercados terceiros e secundários, a seguir conseguem fazer bons negócios com eles e novamente desce o valor dos plantéis. Acho que é um facto bastante inelutável com as condições económicas do futebol português. Vamos então para a segunda parte para falar de motivação em tempos de pandemia. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e esta segunda parte marca então o regresso de João Alberto Catalão, coach e mentor de executivos, ao jogo económico. Muito obrigado, professor João Alberto Catalão. Iria começar por lhe perguntar, neste contexto de pandemia, qual é o principal desafio para os agentes desportivos? Se calhar, sobretudo para jogadores e treinadores. Primeiro que tudo, obrigado, adoro estar convosco. Há uma expressão que eu gosto de partilhar com as pessoas. Quando temos um forte para quê, as dificuldades custam muito menos. E neste momento é talvez o momento na nossa vida mais desafiante. E então no desporto, que estão habituados a competir, em que há muita história do ganhar, do vencer, de ter um objetivo claro, é muito importante ter um propósito muito bem estabelecido no que eu chamo o EUSA. Isto é, e principalmente nos esportes de equipa, em que está sempre aquela presença de todos para todos, neste momento só conseguimos cuidar dos outros se nós cuidarmos de nós próprios. Portanto, este é um grande desafio, porque esta pandemia mexe com muita coisa que nós não estávamos preparados. Portanto, a primeira coisa é termos muita coragem para sermos vulneráveis, porque o nosso cérebro, em qualquer momento de incerteza, ele assume como ameaça. E, portanto, nós ouvimos muito hoje aí falar no mercado, se fala muito em comunicação social, com o novo normal, ouve-se falar muito em adaptação. Este é um momento de transformação. Ora, como é que nós nos podemos transformar? Primeiro, adaptar-nos para um contexto que é de incerteza. Isto é um bocado violento eu dizer isto, mas se calhar este foi o primeiro nosso teste, porque outras coisas vão acontecer, outras crises, vai acontecer a crise ambiental, a crise demográfica, vão acontecer outras crises que também vão tocar o desporto, como é evidente. Neste momento nós se calhar estamos a treinar-nos para aprender a fazer uma coisa, que é ser felizes a viver fora da zona de conforto. Isto é, a incerteza vai fazer parte da nossa vida para sempre, porque mexeram muito com o nosso quadro de valores. Hoje a nossa casa ganhou uma importância que não tinha se calhar, o nosso frigorífico, a nossa mesa onde trabalhamos em casa, o espaço quando estivemos confinados, como é que nós tratávamos da nossa condição física, aqueles telefonemas que podíamos ter, ou podíamos receber, ou podíamos fazer para nos motivarmos uns aos outros, etc. Portanto, ter coragem para ser vulnerável, a ter coragem para admitir eu não sei o que vai acontecer, já é um primeiro passo. Portanto, a primeira questão que eu punha aqui é, e eu talvez seja a primeira pessoa que vocês vão ouvir falar, que eu não acredito em motivação. Vende-se muitos livros, vende-se muita coisa, só acredito em automotivação. Portanto, a motivação constrói-se. A partir de quê? De um propósito, é uma equação, eu tenho uma fórmula que é propósito vezes energia vezes pequenos passos. Portanto, isto é um processo. Portanto, neste momento não há receitas. Ouve-se muita gente a dizer aí, muito comentador, muita coisa sobre o futuro que vai ser. Não, neste momento, treinadores, jogadores, roupeiros, dirigentes, toda a gente tem que se unir no propósito. Ninguém sabe o que aí vem, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe
como é que vai ser a reação quando voltarmos a ter adeptos ou quando voltarmos a ter... Esse é um aspecto muito interessante, professor. Já agora deixe-me colocar uma questão muito prática. Como é que se prepara um jogador para, depois de estar a jogar num estádio vazio, meses a fio, quer faça o maior disparate do mundo ou marque o maior gol da história do futebol, a reação no estádio vai ser sempre a mesma, silêncio. Como é que se prepara um jogador, na sua opinião, para ter novamente adeptos a vaiar, a aplaudir e a vibrar com o jogo? Eu vou dar, como é evidente, como não há receitas, vou dar a minha opinião. O que é que eu sinto? Sinto que as pessoas, nós somos animais sociais. Está a faltar o calor humano. Tenho a certeza que quando nós voltarmos a fazer o programa juntos, aquele abraço que se calhar vamos dar vai ser muito mais fraterno, muito mais caloroso do que essa história do virtual. Eu acho que vai haver dois momentos. Um momento é o momento desejado, que é o momento de voltar a ouvir os adeptos, voltar a sentir. Os adeptos vão estar ansiosos por isso. Até acho que vai haver muito mais, entre aspas, fraternidade, menos agressividade entre adeptos, porque estamos com fome de algo. Quando um produto é escasso, tem muito mais valor. Portanto, se os adeptos entrarem outra vez em quantidade, eu penso que vai haver um cenário. Se forem, entre aspas, rateados, isto é, agora só entram 3.000, agora só entram 5.000, os adeptos que entrem são sentir uns privilegiados. Portanto, vão ter comportamentos, vamos dizer assim, mais sociais, menos irracionais. Portanto, vai ser um ambiente mais soft. Portanto, esse é um aspecto muito interessante para poder alargar também um pouco o debate aos nossos comentadores. João, o professor João Catalão falou aqui de uma situação muito interessante, que é a fome que os adeptos têm de futebol poderá mudar a forma como os adeptos estão nos estádios. Isto, na tua opinião, faz sentido e poderá acontecer? João Marcelino, peço desculpa. Deixe-me só ouvir o João Marcelino sobre este tema. Acredito que sim, pelo menos durante um curto espaço de tempo, não é? Porque aquilo que nos ensina a história da humanidade é que as pessoas têm uma memória muito, muito curta para tudo, para a política, para o desporto, para os comportamentos sociais, para tudo. Mas eu acredito, quer dizer, esta previsão que o professor estava a fazer, eu também a compartilho naquilo que serão os tempos imediatamente depois à retoma da normalidade que todos nós estamos à espera que venha rapidamente. Agora, deixa-me dizer que nós estamos num tempo absolutamente novo e original que apela a muita coisa. Nós sentimos o público com falta de jogo, mas também sentimos os jogadores com muita saudade do público. Ou seja, vê-se nas comemorações, na forma como interagem uns com os outros. Eu acho que isso também é uma aprendizagem mesmo para os jogadores. Eu não tenho a certeza que todos eles tivessem a noção de quão importante é para aquele espetáculo que eles produziam a presença de público, o estímulo que o público dá. E, portanto, isto é uma aprendizagem para toda a gente. O que é que aqui vai resultar? Eu acho que vai resultar, se a normalidade se impuser, vai haver aqui um momento, digamos, de enamoramento durante uns tempos. Mas eu acho, sinceramente, olhando para aquilo que é a história da humanidade, que rapidamente isso será esquecido e voltaremos ao futebol que tínhamos. É essa a minha expectativa. Agora deixa-me só dizer então mais outra coisa, é que eu acho que este tempo também tem aqui, dentro daquilo que é as equipas de esportes coletivos, estamos a falar de futebol, mas podemos estar a falar de basquetebol, handball, há responsabilidade, porque hoje em dia, neste tempo, uma infecção num grupo contamina todos, e portanto há aqui talvez utilizo de novo outra vez a palavra responsabilidade, há aqui uma responsabilidade individual dentro do grupo que porventura é percebida de uma maneira diferente daquilo que era percebido antes da pandemia. Diogo, tu foste jogador e vês como é que os jogadores hoje em dia já estão, enfim, de certa forma habituados a jogar sem público. Como é que tu achas que vai ser, mesmo com uma presença gradual de público, de resto como se tem visto noutros campeonatos? Como é que tu achas que vai ser essa reação e como é que eles se podem preparar para esse regresso dos adeptos aos estádios? A preparação é simples, isto é o que todos nós desejamos e inclusivamente os jogadores. Quem joga futebol tem a noção perfeita de que gosta muito mais de jogar com um estádio cheio do que com um estádio vazio. Portanto, a automotivação, como disse o professor João Catalão, vai ser brutal. Eu acho que vamos viver uns tempos de euforia, não só do lado dos adeptos, mas também do lado dos jogadores. E a euforia está para os dois lados, pode ser muito positiva,
e pode ser muito negativa. Depois depende como é que cada um gere as suas próprias emoções, dentro do relevado e fora do relevado. Agora, a realidade é que este é um momento efetivamente extraordinário, é um momento difícil de gerir. Parece-me que a entrada faseada de adeptos não tem grande influência nos jogadores. E eu digo-te isto porquê? Porque eu tive a oportunidade de jogar em estádios cheios e tive a oportunidade, por exemplo, de jogar em estádios grandes, nomeadamente no Beira-Mar, em Aveiro, em que jogávamos num pequenino Mário Duarte com 5 ou 6 mil pessoas e tinha um efeito fantástico, e de repente íamos para o Municipal de Aveiro e 5 ou 6 mil pessoas em 30 mil lugares não tinham efeito nenhum. Portanto, a equipa adversária estava praticamente a jogar em casa. E, portanto, desse ponto de vista, não é isso que fará com que os jogadores estejam mais focados. Agora, quando ultrapassarmos isto, e eu acredito que vamos ultrapassar isto, se calhar mais prolongadamente do que aquilo que é o esperado neste momento, acredito que já no final do ano 2021 já possamos ter condições para ter adeptos no estádio sem descrição. E aí sim, parece-me que todos vamos ganhar, vamos viver aquele clima de euforia, mas concordo com o João. A partir do momento em que passem aqueles primeiros meses, vamos voltar ao normal, as pessoas vão esquecer aquilo que já aconteceu. Aliás, as rotinas, não é? Volta-se às rotinas, Diogo. Nós também já não nos lembramos muito daquela rotina que tivemos aqui 15 dias fechados em casa. Apesar de não estarmos totalmente abertos, nós já não temos bem essa memória de que tivemos 15 dias fechados, constantemente a viver 24 horas sobre 24 horas com os nossos familiares. E, portanto, isso tem a ver também muito com a capacidade humana, com a forma como nós conseguimos atirar para trás das costas os momentos menos bons. E, sobretudo, como nos conseguimos adaptar. Como disse o professor João Catalão, isto é uma fase de adaptação. As gerações mais novas já estão mais habituadas a este tipo de adaptação, porque já viveram mais transformações, estão mais ligadas à tecnologia, as coisas andam mais rápido do que andavam noutros tempos, a geração, por exemplo, dos meus pais. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as gerações futuras vão ter essa capacidade e vão continuar a evoluir num contexto de incerteza, mas é um contexto que, para as gerações mais novas, é um contexto normal. A incerteza faz parte da sua vida. Leonardo, estamos aqui a falar claramente de um contexto em que tem que haver superação por parte de todos e todos têm que fazer um caminho quase em conjunto, não é? E eu aí pegava um pouco no que o Diogo disse e até diria que é algo que está a ser mais sentido nos desportos de pavilhão do que propriamente no futebol. Porque a proximidade das bancadas e o clima muito, muito típico, muito intenso, que se vive sobretudo nos pavilhões do Sporting, do Porto, do Benfica, mas também em alguns dos outros clubes, é algo que se nota como uma enorme ausência nos grandes derbys que se têm realizado no futsal, no basquete, no handball, no hóquei em patins. Penso que essa falta é tão grande que dá ainda mais interesse a uma experiência como aquela que foi feita, obviamente com outros meios, na fase final da NBA nos Estados Unidos. Aquela presença virtual dos adeptos das equipas, embora obviamente não seja muito facilmente repetível na realidade portuguesa, criou pelo menos um simulacro da comunhão. Há ali um caminho, não é? Há ali um caminho, não é, Leonardo? Comunhão entre os jogadores que estão a fazer a sua arte e os adeptos com que contam para os embalar e também para prejudicar o adversário. Professora João Catalão, já estamos perto do final desta segunda parte do programa. De qualquer forma, queria ouvi-lo sobre algo que nós falámos também um pouco durante a sua primeira presença neste programa, que tem a ver com o grande desafio por parte dos psicólogos do desporto, de gerirem aqui a parte emocional de ativos de milhões de euros, muitos deles. E é disso que estamos a falar quando falamos no contexto do futebol, mas também, como salientou o Leonardo, no desporto norte-americano. Pergunto-lhe se isto coloca mais pressão sobre estes profissionais e de que forma é que eles podem, de facto, colocar estes talentos novamente a rentabilizar, que é isso que os clubes querem. Isto é um grande desafio para todos e os psicólogos com valor acrescido, porque as pessoas estão à espera que os psicólogos tenham soluções para uma coisa que eles próprios também estão a ser vítimas. O psicólogo é preparado muito para pensar no efeito causa e efeito. Tudo tem uma explicação para trás. Como não há nenhuma explicação para trás sobre esta pandemia e o que se está a passar... Não há nenhuma experiência, não é? Isto é... O psicólogo tem que ser capaz inédito de fazer nos tempos modernos. Aquilo que eu chamo de feed forward, quer dizer, dar um passo para a frente, ser muito mais coach do psicólogo, no sentido, e aqui quero lembrar sempre aos psicólogos que nos estiverem a ouvir, que todos os momentos de incerteza e de crise têm 3 componentes. Uma situação, que eles têm que ser capazes de pensar na situação atual
e não ir lá para trás escavar, portanto, é o atual. Tem outra coisa muito importante, que é um prazo de validade, portanto, o atleta tem que ser acompanhado neste momento para esta situação e nada a montante e ajudante, é aqui, portanto, não se esquecer disto, portanto, situação, prazo de duração e lições para a vida. Portanto, o psicólogo que for eficaz é aquele que vai tirar daqui lições para a vida, para ajudar esse atleta, se calhar, a dar 2 passos para a frente, em vez de dar apenas um. Isto é, nós estamos preparados para sobreviver e não para viver. Neste caso, o atleta tem que ser preparado para daqui, não só se adaptar, mas até abrir espaço para se transformar. E eu gostava muito de partilhar, porque é muito importante neste momento inspirar-nos com o Miguel Oliveira, que o nosso campeão das motas, que ele dizia uma coisa muito interessante. Os nossos limites são aqueles em que nós acreditamos. Este é o trabalho do psicólogo. É partir do que está aqui, do estado atual, para o estado desejado. Porque aquilo que me angustia a mim, ou a si, ou qualquer um que nos está a ouvir, é o espaço entre o que estamos a viver, ou aquilo que estamos a ser, e aquilo que queremos ser. E esta é uma linguagem que o psicólogo tem que saber trabalhar com o atleta. Onde é que tu queres estar depois da pandemia? Onde é que tu queres estar quando tiveres o estádio cheio? Onde é que tu queres estar quando isto passar? E não estar aqui muito preocupado com se estás numa situação de burnout ou de bore-out e o que é que eu posso receitar de antidepressivos, ou etc, ou etc. Este é um momento para passar do medo para a adaptação, da adaptação para a transformação. Este é que tem que ser o trabalho do psicólogo. E isto é um grande desafio, porque significa que tem que se reinventar na forma de ser e estar. E isso é muito importante. E o olhar para trás também não é grande opção. Não é. Eu até há dias dizia numa conferência o seguinte: a nossa língua é extraordinária, porque nós temos, ao contrário dos ingleses e de outros, temos 2 verbos para ser e estar. Portanto, eu quando digo estou deprimido, não estou a dizer sou deprimido. Portanto, é um momento. Se eu digo estou deprimido, então quer dizer que tem cura, tem solução. É uma escolha. Portanto, tem que se partir deste princípio. Se alguém não está bem, em vez de estar a procurar qual é a causa, qual é a solução. O que é que podemos fazer diferente? Por vezes é uma questão de habitat, é uma questão de contexto, é uma questão do que é que estás a ler, o que é que estás a fazer, o que é que estás a treinar. Portanto, no fundo, o psicólogo tem que ser muito mais proativo e, acima de tudo, aquilo que eu digo, tem que ter capacidade de fazer perguntas ativas. Perguntas que gerem, por isso é que eu chamo, não é a diferença entre feedback e feed forward, é que feedback é conta-me o que aconteceu. E feed forward é o que está a acontecer para o futuro, isto é, o que é que fazemos para ir para a frente. E isto é um grande desafio. Só muito rapidamente, para os psicólogos também terá de ser uma forma de reinventar aqui algumas técnicas. Ter a humildade de aprender algumas técnicas. Por isso é que eu digo, neste momento o psicólogo tem que estar muito mais perto das técnicas do coaching do que da psicologia. Porque o coaching e a psicologia são diferentes em que aspecto? Na psicologia aprende-se aquilo que eu disse, causa e efeito. Se isto está a acontecer, vamos escavar. Onde é que isto aconteceu? Isto é porquê. Eu costumo dizer do porquê, neste momento só sai porcaria. Tem que ser o para quê. E no coaching trabalha-se das metas, onde estás, onde queres estar. Eu acho que nenhum atleta neste momento quer estar muito tempo na situação atual. Portanto, a importância é desafiar. Há uma coisa que se estuda muito também em psicologia, que é o estado flow, chamado estado optimal. Por isso é que há equipas com menos recursos, equipas menos preparadas que ganham equipas melhores. Porquê? São os que estão em flow. O que é estar em flow? O estado optimal parte de 2 princípios: segurança e desafio. Portanto, quando eu tenho segurança e desafio, eu supero-me. Portanto, se nós estamos num ambiente inseguro, a primeira coisa que tem que se gerar à nossa volta é um ambiente de segurança. O que é que estás a fazer para te cuidar? Porque, repara, um atleta pode dar cabo da equipa toda, se ele não estiver a cuidar e infectar a equipa toda, certo? Portanto, hoje é a tal visão holística muito importante. O que é que tu estás a fazer, com quem vives, como é que são as tuas rotinas, porque tudo hoje é muito importante para cuidar da coisa mais importante. A equipa cuida-se se cada um cuidar de si. Muito e bem. Agora ajudar as pessoas a ter essa motivação para perceberem isto. Portanto, chamo eu isto de cocriação de 360 graus. Tudo é importante na nossa vida. São questões, então, muito importantes. Professor João Alberto Catalão, mais uma vez, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Esperemos que volte ao nosso convívio para podermos falar destes e outros temas. Já a seguir passamos, então, para as escolhas da semana com Leonardo Ralha, Diogo Luís e João Marcelino. É já a seguir.
Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico e é nesta fase que temos então as escolhas dos nossos comentadores. Diogo, começo por ti, o teu número desta semana, o 5. O meu número é o número 5 e que vem provar a competitividade e a qualidade que existe na Liga Inglesa. Do primeiro classificado ao 10º classificado, está uma diferença de 5 pontos, o que vem demonstrar a forma como o campeonato inglês se vem desenrolando, como as equipas têm qualidade, têm competência. Este ano não tem havido as super equipas Manchester City ou Liverpool, e por isso o campeonato está muito mais equilibrado. E destacar aqui 2 pontos. O primeiro classificado é do português, José Mourinho, 10º classificado, e aqui gostava de fazer um destaque especial. Wolverhampton, com o Nuno Espírito Santo, que tem feito um trabalho extraordinário, lançando jogadores. Ainda ontem venceu o Chelsea com mais 2 jogadores que aqui passavam um bocadinho ao lado. Podense faz o primeiro golo, e o Pedro Neto, que nem teve a oportunidade de jogar em Portugal praticamente, nem em Itália, na Lazio, e que está a fazer uma grande exibição. Depois de ter perdido Diogo Jota, o Pedro Neto está sempre por uma maneira incrível, e o Nuno Espírito Santo volta a ganhar o Chelsea sem o Jiménez, o seu melhor marcador e o seu jogador mais influente em termos ofensivos. Portanto, um destaque especial para a Liga Inglesa pela diferença de 5 pontos entre os 10 primeiros classificados, mas também um destaque especial para o Nuno Espírito Santo. E vamos ver se o Wolverhampton não prepara aqui mais 2 super vendas. Leonardo, o teu número desta semana é o 130. 130, que é a soma dos pontos que foram marcados no derby de basquetebol entre o Sporting e o Benfica. E, embora esse total de número de pontos entre duas equipas pudesse envergonhar qualquer equipa de meio da tabela da NBA, porque mostra de facto as diferenças entre o basquete português e ligas mais competitivas, o certo é que foi um jogo emocionante, um jogo em que o Benfica chegou a ter uma vantagem muito grande no pavilhão João Rocha, chegou a ter 11 pontos de vantagem, acabou por haver uma reviravolta que mostrou os pontos fortes e pontos fracos de cada uma das equipas. O Sporting segue invicto, como o Porto, que tem um jogo a menos. Poderá ser mais um campeonato bastante disputado, mas em que no final do dia duas das melhores equipas que Portugal tem para apresentar podem marcar só de 130 pontos num jogo. E mesmo assim, que bom que é ter estes grandes jogos na Liga de Basquetebol em Portugal. João, o teu número desta semana, 255. É o valor, isto na sequência da primeira parte da nossa conversa, é o valor do plantel do Futebol do Porto, avaliado pelo Transfer Market, que é o valor mais baixo das 16 equipas que estão nos oitavos de final da Liga dos Campeões. E, portanto, eu acho que o Futebol do Porto, que já é um histórico da Liga dos Campeões, continua a fazer muito, eu não diria com pouco, porque um plantel de 250 milhões, 255 milhões não é pouco, mas com muito menos do que fazem os outros. E com isso, não só, obviamente, com a performance do Futebol do Porto, mas com a boa época que as equipas portuguesas estão a ter nas competições europeias este ano, isso faz com que nós já tenhamos praticamente garantido 2 equipas diretas e mais uma eventual na época seguinte, já não na próxima, mas na outra, e acho que estamos muito bem lançados para que praticamente aqui seguros 3 anos com 2 equipas diretas e mais uma nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, sendo que nós ainda estamos a fazer aqui uma aproximação à França. Este ano, por exemplo, no ranking só deste ano estamos melhor que a França, por exemplo. Temos estado a aproximar-nos da França nos últimos 2 anos e isso é absolutamente magnífico. E eu chamo aqui a atenção para que depois disso, daqui a 3 anos, quando caírem os rankings de 15, 16, 16, 17, o nosso grande adversário vai se chamar Holanda. Nos últimos 3 anos está muito, muito equiparado a nós, e portanto é um facto que está a passar despercebido, mas o nosso grande adversário já não é a Rússia, daqui a 2 anos será a Holanda e vai ser muito taco a taco entre Portugal e Holanda. E temos também então o teu protagonista desta semana. Desculpa-me insistir nisso, mas continua a ser o Futebol Clube do Porto, porque eu, sinceramente, olhando para aquilo que é o futebol a nível mundial, não acho pouco aquilo que o Futebol Clube do Porto fez este ano, que o Sérgio Conceição fez, com um plantel que nem sequer é dos melhores do Porto nos últimos 10 anos, portanto é preciso também colocar isso em equação. O Porto continua a ser, como eu disse a propósito do número, um histórico da Liga dos Campeões, é das equipas com mais participações, só abaixo do Barcelona e do Real Madrid, e isso é algo que nós substantivamente não temos muitas vezes a percepção em Portugal. O Futebol do Porto tem 7 títulos
internacionais nos últimos 30 anos, e isso é verdadeiramente magnífico. E, portanto, nesta fase em que o Porto, ao entrar nos oitavos de final, entra numa fase em que tudo vai ser muito difícil, e em que provavelmente as aspirações não podem ser muito grandes, porque vai enfrentar equipas todas elas com maiores orçamentos, vai desde logo enfrentar as Juventus com o Cristiano Ronaldo e com o plantel que é 3 vezes mais, digamos, mais valioso em termos de mercado, obviamente, que não é tudo do que o Futebol Clube do Porto. Acho que esta é a altura ideal para dizer que o futebol português, tão criticado muitas vezes internamente, continua a ter um grande nível. Também temos o Benfica e o Braga na fase dos 16avos da Liga Europa, e, portanto, quando as pessoas olham para um futebol de 10 milhões de pessoas, insisto muito neste ponto, e o querem comparar com futebol, com ligas, obviamente, de outra dimensão, isso não faz rigorosamente nenhum sentido. Acho que o futebol português tem campo para melhorar, mas está muito bem, e era bom que toda a gente percebesse isso. Passamos então para o protagonista do Leonardo Ralha desta semana, Ryan Gold. Eu aponto o Ryan Gold, que provavelmente quererá contrariar o escritor italiano Cesare Pavese, que disse que... Contrariar não é o caso. Pavese disse que não há nada mais inevitável do que um lugar onde fomos felizes. E Ryan Gold, que voltará a Alvalade para enfrentar o Sporting ao serviço do Farense, não foi particularmente feliz durante os muitos anos que passou no Clube Verde e Branco, porque é um daqueles jogadores, o jovem escocês, que agora já não é assim tão jovem, já tem 25 anos, é daqueles jogadores que teve que lutar contra um rótulo que lhe foi imposto. Contrataram-no ainda adolescente, chamaram-lhe o mini Messi escocês, coincidia na falta de estatura e de estampa física, como se gosta de dizer no futebol, não coincidia tanto na genialidade, apesar de ser um belo jogador com grande visão de jogo, que tem golo nos pés e que sabe fazer o último passe. Tem estado a ser o principal artífice da tentativa do Farense se manter na Liga NOS, no primeiro escalão do futebol nacional. Neste regresso ao Alvalade, vamos lá ver se o Sporting não se arrepende do dia em que simplesmente desistiu dele. Diogo, para terminar, Abel Ferreira. Sim, para terminar em beleza, o Abel Ferreira está a fazer um belíssimo trajeto no Palmeiras, está nas meias finais da Taça dos Libertadores, que é algo que temos que valorizar muito, não nos devemos esquecer aquilo que foi o trajeto de Jorge Jesus e a forma como o valorizamos. Entrou num clube que estava com dificuldades em termos desportivos, que passou por muitas dificuldades também devido ao Covid, muitas das ausências, e neste momento que já começa a receber os jogadores, começa a ficar com o plantel mais estável, o Abel consegue chegar às meias finais, onde pode encontrar o Grêmio ou o Santos, o River Plate ou o Nacional, em princípio será River Plate, e o Racing ou Boca Juniors. Portanto, está nos melhores 4 da América, e no campeonato está a 9 pontos com menos um jogo, portanto 6 pontos é perfeitamente alcançável. Espero que consiga ter o mesmo sucesso que conseguiu o Jorge Jesus, será mais uma vez um grande feito de um treinador português, e sobretudo terem atenção que conseguiu dar a volta ao momento menos positivo que o Palmeiras estava a atravessar, e que vem comprovar que o Palmeiras é uma das grandes equipas e que tinha um plantel para alcançar muito mais do que estava a alcançar com o anterior treinador. E é com um português de sucesso que terminamos este jogo económico. Diogo Luís, Leonardo Ralha e João Marcelino. Voltamos então para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.